Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma top. A série Comentários Positivo, Tiago, 1º e 2º Pedro e Judas. Eu já fiz aqui o review do comentário de 1 Coríntios, 2 Coríntios, de Atos dos Apóstolos, Romanos, dessa série. Tem o de Romanos, tem o de Marcos, do Grant Osborne. Tem também o último a ser lançado foi o de Êxodo. E é uma série muito boa. Essa série de comentários é muito boa. Só que tem um detalhe. Essa série em inglês, ela parou de ser publicada. Em inglês só foram publicados 21 volumes. Eu não sei por que pararam, mas eu fiquei sabendo dessa informação de um inscrito aqui no canal, que ele tem acesso a essas obras em inglês, e ele falou que essa série ela só tem 21 volumes de comentários, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E foi parada. Pararam de lançar essa série e não sei porquê. Eu não sei se a Vida Nova vai trazer os 21 volumes que foram publicados até então. Eu não sei se a editora americana que estava publicando vai voltar a publicar. Eu não sei. Tomara que volte, porque é uma série maravilhosa. Maravilhosa. Todos os livros dessa série são tops. E tem mais, queridos. Os comentários são bem objetivos. Não são comentários longos, exaustivos, cansativos. São comentários exaustivos. O escritor, o autor, ele vai te dar aquilo que você quer. Tá? Então, ele não enrola, ele vai direto ao ponto. Ele vai direto ao assunto. E quem que escreve essa obra, ou melhor, quem comenta, né? Esses 4 livros aqui, ó, Tiago, as 2 cartas de Pedro e Judas, é o Jim Sanha. O Jim Sanha, ele tá aqui, ó, doutor em teologia, né, pela Universidade de Oxford, e também pelo Dallas Theological Seminary, que é um dos mais famosos do mundo. Também é pela Universidade de Michigan. É pastor sênior da Calvary Church em Grand Rapids, Michigan. E é autor, tá aqui também outras obras dele, mas só que está em inglês, tá? E eu não vou saber pronunciar isso aqui, mas está em inglês, não tem em português. E quem tem essa série sabe que essa série de comentários foi desenvolvido para pastores, pregadores e professores. E você, nessa série, em todos os capítulos, né, você vai ter aqui, ó, a ideia central do texto, para entender o texto, os principais temas, para ensinar o texto e para ilustrar o texto. Tá? Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, ó. Antes de mostrar para vocês, essa obra ela tem tirando aqui a parte final, ó, você tem 251 páginas, tá? 251 páginas. Aqui você tem um índice de assuntos na página 247, tá? O índice de assuntos. E aonde você, nesse índice aqui, você vai procurar aquilo que você quer. Como por exemplo aqui, ó, tá em ordem alfabética. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, Balaão, tá? Que Pedro vai citar e Judas vai citar. Você vai na página 176, 196 e 222. 222 e 235 vai falar sobre Balaão. Babilônia, você vai na página 36, 171, 172, 173 e 194. Você vai encontrar sobre Babilônia. E por aí vai.
Tá? Muito bom isso aqui, esse índice de assuntos. Está em ordem alfabética para vocês. E aqui no final você tem os outros comentários da série. Isso aqui eu tenho de Atos, já fiz o comentário, já fiz o review, né? Tenho 1 Coríntios, tenho também 2 Coríntios. Marcos não tenho ainda. Quem comenta é o Grant R. Osborne. Você tem Romanos, Mário Pate, eu fiz o review aqui para vocês. E 1 e 2 Samuel, que eu também tenho, que é comentado por Robert Shaw Jr. Robert Shaw Jr. Vamos pegar aqui, ó, alguns detalhes dessa obra. Por exemplo, se você pega aquela passagem polêmica, né? Deixa eu pegar aqui, ó, para vocês. De Pedro, né? Capítulo 3, aqueles famosos versículos 18 ao 22. Quem são aqueles espíritos em prisão? São anjos, demônios, são seres humanos? Quem são? Então você tem várias posições, e a posição do Jim Sanha é que são anjos, e eu concordo com ele. Tá? Eu concordo com ele. Vamos lá na página 140. É uma posição muito polêmica. Mas, pessoal, pense no seguinte: não tem sentido anjos estarem presos em cadeias eternas, conforme diz 2 Pedro 2,4, sendo que outros estão soltos. Por que Deus permitiu que uns fossem soltos e outros fossem presos? Por qual motivo? Qual sentido? Não tem sentido. Dizer que Gênesis 6 está falando lá de seres humanos, da linhagem ímpia de Caim, e a linhagem pura, né, do seu irmão Sete, e essas duas linhagens se misturaram, e aí vieram os Nefilins, que significa os rebeldes, os desobedientes, os gigantes, né? Não tem sentido, gente. Alguma coisa aconteceu ali, tá? E eu defendo essa posição. Para mim, anjos tiveram relações sexuais com aquelas mulheres, por isso que foram punidos. Por isso que foram punidos. Mas Elias, anjo não pode ter relação sexual. Anjo, eles tomam forma humana, mas eles não são humanos. Beleza, mas você vê anjo comendo. Você vê anjo comendo, anjo bebendo. E você sabe muito bem que tudo aquilo que nós comemos, ingerimos, nós temos que jogar para fora. Tá? Para onde foi aquela comida que os anjos comeram? Anjo pode se alimentar com arroz, feijão, com a feijoada, um mocotó, usando uma linguagem bem simples para você entender. Então, eu estou convencido. Eu defendi antes que era a linhagem ímpia de Caim e a linhagem de Sete, né, a linhagem santa de Sete, mas esse argumento não convence. É muito fraco. Muito fraco. E o Jim Sanha, ele vai dar a posição dele. Quem são os espíritos em prisão? Ele começa aqui, ó, o versículo 17 e 18, ele vai comentar. Ele fala assim, ó, cadê? Deixa eu logo para o assunto logo. Aqui ele vai falar da relação de 1 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 22, com o Salmo 34, Isaías capítulo 8. Ele fala dessa relação. Tá? E aqui você tem, ó, versículo 19 ao 21. É bem provável que esta passagem se refira a seres angelicais. Então, os espíritos em prisão são demônios, eu concordo. Por que, Elias? Por causa do final. Lê o versículo 21 e 22. Pedro vai falar que Cristo foi exaltado acima de todo o principado e potestade. E ali, principado e potestade são demônios. Então, o contexto favorece essa posição. Tem outras posições. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui na série Respondendo Inscritos falando dessas posições, né?
sobre esse texto. Seres angelicais, demoníacos, envolvidos em relações sexuais pecaminosas com mulheres humanas, como é mencionado em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 8. No tempo de Pedro, havia no livro apócrifo de 1 Enoque diversas outras especulações sobre o que tinha acontecido em Gênesis capítulo 6, de 1 a 8. Aí ele vai direcionar para os comentários de 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que a gente vai ler daqui a pouco. Por que Pedro se refere aqui a um evento aparentemente obscuro do Antigo Testamento? Primeiro, para ele, o que aconteceu no tempo de Noé é tipologicamente relacionado ao que está acontecendo com a salvação dos crentes. O termo grego antítipos, traduzido por simbolizado, é usado no capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Segundo a NVI não traduziu o termo cai, que poderia mostrar que Pedro quer dizer: depois de ter sido vivificado, ele até mesmo foi e pregou. Pregou não se refere à pregação do Evangelho. A redenção não está disponível para esses seres angelicais, ou também para quem defende que é seres humanos. Né? Os mortos não se convertem mais. Mas a proclamação do senhorio de Cristo, porque esse é o contexto da passagem. Pedro está falando da morte, do sofrimento, da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus. Esse é o contexto da passagem. Tá? Mas a proclamação do senhorio de Cristo. Até mesmo esses seres aprisionados e esquecidos há muito tempo pelos seres humanos estão debaixo da autoridade de Cristo, juntamente com anjos, autoridades e poderes. É o versículo 22. Tá? O que torna essa passagem uma história importante que assegura o senhorio de Cristo. Ele está acima de todo principado e potestade. Isso Paulo afirma em capítulo 1, versículos 21 e 22 da carta aos Efésios. O capítulo 1 também, versículos 15 em diante ali, de Colossenses capítulo 1, que ele está acima de todo principado e potestade, e por aí vai. Então, para ele, o Jim Sanha, os espíritos em prisão ali são demônios, tá? E eu concordo com ele. Aí você vai para o mesmo texto, ou para 2 Pedro. Antes de nós irmos para 2 Pedro, todos os capítulos, e quem tem esses comentários sabe, você vai ter a ideia central do texto, tá? Depois você vem, para entender o texto, que ele vai te dar o contexto da passagem, contexto histórico, cultural da passagem. Ele vai te dar a estrutura e considerações interpretativas, que é os comentários dos versículos. E como eu falei para vocês no início, os comentários são objetivos, bem objetivos. Depois você vai ter os principais temas, né, na exposição, dos versículos de 1 a 6. Ele vai explicando aqui. Você tem aqui o versículo 6, que fala que o evangelho foi pregado a mortos. Tá? Esse texto não é polêmico, é fácil de entender. E essas pessoas na qual o evangelho foi pregado, tá? Foi pregado para elas quando elas estavam vivas. Mas no momento que Pedro escreveu a carta, elas estavam mortas. Por isso que Pedro fala que o evangelho foi pregado até mesmo aos que agora estão mortos. Porque quando eles ouviram o evangelho, eles estavam vivos. Mas no momento que Pedro escreveu a carta, eles estavam mortos. Então essa passagem é simples. Não sei porque muita gente cria confusão com essa passagem. Depois de ele terminar a exposição da perícope, você tem considerações teológicas, você tem para ensinar o texto, você tem aqui para ilustrar o texto, tá? Que ele vai te dar relatos, vai citar filmes, biografias de homens de Deus, textos bíblicos, enfim, que vai te ajudar a entender a passagem melhor. As ilustrações são as janelas do sermão. Fica muito mais fácil quando você traz uma ilustração, né? Vamos lá, 2 Pedro aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Fala daqueles anjos que estão presos
em cadeias eternas, né? No Tártaro, que a expressão grega ali é Tártaro, que é um rapax legômeno. O que é um rapax legômeno? Rapax legômeno é quando uma palavra ela aparece uma única vez na Bíblia. Não aparece em lugar nenhum. E a palavra tártaro só aparece, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, que as nossas versões em português traduziu como inferno. Por isso é importante e interessante você estudar grego. Tá? Estudar grego. Aqui você tem uma introdução da carta, né? Uma rápida introdução da carta, da segunda carta. Deixa eu logo para 2 Pedro 2,4. É a mesma coisa, todos os capítulos, né? Ele tem um tema, evitem falsos mestres. Você tem a ideia central para entender o texto, que é o texto em contexto. Depois você vem a estrutura do texto, que são as subdivisões, tá? Como é um comentário expositivo. Aí você tem as considerações interpretativas, que é os comentários dos versículos, tá? Aí você tem aqui o versículo 4. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno. A expressão grega não é inferno, é tártaro. É tártaro. Depois eu posso até fazer um vídeo, uma live explicando sobre isso, né? Porque Pedro usou a palavra tártaro, sendo que na mitologia grega o Tártaro foi a prisão dos titãs, que teve uma guerra entre os titãs e os deuses. Os deuses venceram a guerra e aprisionaram os titãs do Tártaro, principalmente um dos principais, né, que é o pai de Zeus e de outros deuses, né, de todos os deuses, que é Cronos, o titã Cronos, foi aprisionado lá. Você tem um titã também, Atlas. O Atlas, ele foi condenado a carregar ou suportar o peso da terra nos seus ombros. A mitologia grega é interessantíssima, né? Então, por que Pedro usou essa palavra tártaro? Depois eu posso fazer um vídeo. Posso fazer aí uma live só sobre essa palavra aqui, ó, tá? E dá muito pano para manga. Mas vamos lá. Ele fala aqui, ó, esse é o primeiro de 3 exemplos que Pedro cita para mostrar que Deus sabe como castigar os perversos e proteger os justos. Porque se Deus não poupou os anjos, esses anjos aqui, Deus também não vai poupar os falsos mestres, os injustos. Eles são também, assim como os anjos, serão julgados, serão condenados, né? Porque Deus é justo. Ó, ao contrário dos 2 exemplos seguintes, aqui não há nenhuma menção explícita a proteger os justos. É bem provável que Pedro esteja se referindo ao pecado de sexualidade imoral entre seres angelicais e mulheres humanas, ao qual Gênesis capítulo 6, de 1 a 4, faz alusão. Para mais informações a esse respeito, veja o comentário sobre Judas 6. Então, para o Jim Sanha, ele não está sozinho nisso, tem grandes eruditos que defendem isso, que esses anjos estão presos aqui, ó, em cadeias eternas. Por que eles estão presos? Qual foi o pecado deles? Aí aqueles que não defendem essa posição, a gente não sabe. Não tem sentido, porque esses anjos estão presos, Deus os castigou com um juízo severo, não soltando eles, e os outros estão soltos, principalmente o principal, né? Que a Bíblia chama de Satanás, de diabo, antiga serpente, dragão, porque ele está solto. E esses anjos aqui estão presos. Então faz mais sentido defender que Gênesis 6 ali aconteceu uma coisa híbrida, né? Seres angelicais se relacionando, tendo relações sexuais com mulheres. Essa, para mim, é a posição mais coerente. Se você pensar diferente de mim, não tem problema, mas essa é a minha posição. E eu não estou só nessa, né? Tem grandes eruditos que defendem essa posição. Vamos lá para Judas 6, que é o mesmo texto. Lembrando que segundo Pedro, né, e Judas são parecidos demais.
Aí há um debate, né? De quem copiou quem. Ou Pedro copiou de Judas, ou Judas copiou de Pedro. Você tem a introdução à carta de Judas, tá? Esse Judas aqui é irmão de Jesus, não é o Judas, o traidor, Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus, que era um dos irmãos mais novos de Jesus, que se converteu, se tornou um grande pregador e escreveu essa carta. Vamos lá para o versículo 6. Ó. Versículo 6. Que é um paralelo lá com o 2 Pedro 2,4, né? Anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele vai falar aqui, ó, trata-se de uma referência a Gênesis capítulo 6, de 1 a 4, e ao pecado cometido por seres angelicais ao assumirem forma humana e terem relações sexuais com mulheres humanas. Para mim é mais coerente, porque esses anjos estão presos? Quais foram ou qual foi o pecado deles? Para mim, essa posição é a que responde essa questão. Embora alguns intérpretes entendam que filhos de Deus, em Gênesis 6, de 1 a 4, se refere a humanos, membros da linhagem de Sete, ou filhos da aristocracia, na época de Judas, o livro de 1 Enoque defendia a ideia de que esses filhos de Deus eram seres angelicais. Uma vez que Judas cita 1 Enoque nos versículos 14 e 15, é evidente que ele conhece essa interpretação. Também fica claro, com base na ligação com a imoralidade sexual e perversão de Sodoma e Gomorra, no versículo 7, que Judas deseja que seus leitores entendam os pecados dos anjos como transgressões sexuais. Os anjos não conservaram sua posição de autoridade, ou seja, abandonaram sua posição acima dos seres humanos na ordem criada, para ter relações sexuais com mulheres humanas. Por isso o juízo severo, né? Aí o versículo 7, para a gente encerrar. Judas deixa bem claro que o pecado de Sodoma e de Gomorra em questão aqui é a imoralidade sexual. O termo traduzido por perversão também pode ser traduzido por foram após outra carne. Para alguns intérpretes, esse é um sinal de que os habitantes de Sodoma desejavam ter relações sexuais com anjos. Mas em Gênesis 19, eles não sabem que os hóspedes de Ló são anjos. Sodoma é castigada por sua imoralidade sexual contínua, entre outros pecados. Quanto aos outros pecados, confere os comentários de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Portanto, foram após outra carne, refere-se à atividade sexual com pessoas do mesmo sexo, em vez de pessoas do sexo oposto, como planejado por Deus. O comentário de Judas sobre Sodoma também refuta a tese contemporânea de que o pecado de Sodoma foi apenas estupro coletivo. Judas utiliza a palavra geral para imoralidade sexual, usada no Antigo Testamento grego, para atividade sexual ilícita consensual. Aí você tem outros textos aqui do Antigo Testamento. Essa é uma indicação de que o foco de Judas está no aspecto sexual do que estava acontecendo em Sodoma, e não na questão do estupro. Tá? Eles servem de exemplo daqueles que sofrem o castigo de fogo eterno. Eles podem ser uma referência apenas a Sodoma e cidades vizinhas, pois no relato de Gênesis chove fogo do céu e Sodoma é usada muitas vezes como exemplo da disposição de Deus em castigar a perversidade como advertência para outros. Contudo, eles provavelmente se referem aos 3 exemplos, cada um contribuindo com um aspecto da descrição desse castigo eterno. Israel experimentou destruição, os anjos, trevas, e Sodoma, fogo. Fogo eterno é usado por Judas para juízo. Em Mateus 18:8 e capítulo 25, versículo 41. O adjetivo eterno que aparece aqui também ocorre na expressão vida eterna. Assim como a vida eterna concedida por Deus não tem fim, também o fogo do juízo mencionado aqui não tem fim.
Quanto a castigo eterno, veja considerações teológicas. Que é aqui, ó. Que é no final aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Considerações teológicas. Ele vai falar sobre o castigo eterno aqui, ó. Esse eterno é eterno mesmo? Aí é um debate muito grande sobre a imortalidade da alma e sobre a mortalidade da alma. Aqueles que defendem que a alma morre e aqueles que não defendem que a alma não morre. Então, esse eterno significa o quê? É eterno mesmo? Ou só uma força de expressão? Tá? Show de bola. Então, queridos, eu citei essas passagens que são as mais polêmicas, né? Então, para o Jin Sanha, anjos ali, que aparece em 1 Pedro, o espírito em prisão, em 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 a 22, 2 Pedro 2,4 e Judas 6, se referem a anjos, tá? A anjos que tiveram relações sexuais com mulheres e dessa relação vieram os gigantes, né? Os nefilins, e Deus destruiu o dilúvio, Deus mandou o dilúvio para eliminar aquela raça. Essa é a posição que, na minha opinião, é mais viável. Nós temos aí 5 principais interpretações sobre essa passagem, que eu já fiz o review aqui, né, na série Respondendo Escritos, sobre essa questão. E se vocês gostaram de mais um comentário, de mais uma super dica de leitura, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.